Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito bom dia. Está começando mais um Papo das 9 e eu quero, na largada da conversa, agradecer as muitas mensagens que venho recebendo de pessoas que generosamente têm compartilhado conosco aqui esse momento ao vivo, que se repete todos os dias a partir das 9 da manhã e que despretensiosamente, com toda franqueza, tem o objetivo de entreter com informação, com espiritualidade, com dados que sejam relevantes para todos nós, o enfrentamento dessa pandemia e os eventuais momentos difíceis do confinamento que a gente vai tirar de letra. Eu vou começar para manter, a tradição aqui da nossa conversa pela manhã, mais uma vez recorrendo a Carlos Torres Pastorino, mensagem do livro Minutos de Sabedoria, mensagens curtas que podem eventualmente ser úteis para vocês, certamente são para mim. Diz assim, vamos lá. Seja tolerante com o próximo que erra. Quando erramos, queremos que os outros nos desculpem. Então, desculpe e procure ensinar-lhe dando o seu exemplo. Não critique, porque a crítica destrói. Seja você um exemplo vivo. E desculpe os erros alheios, porque não há pessoas más. Há enfermos e ignorantes da lei, que não sabem que volta para nós tudo o que fazemos aos outros, do mal ou de bem, de crítica ou de tolerância. Me parece, cada um pensa de um jeito, eu não sei como é que vocês estão pensando essa informação por aí. Essa mensagem está especialmente endereçada a nós que estamos compartilhando um mesmo espaço por tantos dias seguidos, sem poder ir para a rua, com outras pessoas, e eventualmente os níveis de impaciência e intolerância com qualquer deslize, qualquer erro são grandes. E a gente precisa desenvolver o que há de melhor. Precisa mesmo. As habilidades de conversar, de dar um toque, não se enervar facilmente. É um aprendizado, esse aprendizado é em nosso favor. Nós estamos aprendendo, por força das circunstâncias, a sermos pessoas melhores, ao lidarmos com quem pensa, sente e faz algo diferente daquilo que a gente julga ser o certo. E quem garante que o outro não tem razão? Quem somos nós para estarmos sempre senhores ou senhoras da razão? Não faz sentido. Eu também gostaria de dar uma indicação bibliográfica. Todo dia eu vou dar uma sugestão de livro aqui para a gente aproveitar melhor esse período. E o livro que eu vou indicar é possível que esteja disponível em PDF. Eu vou torcer para estar. E quem já leu, leia de novo, até porque ele é bem fininho. E é muito interessante. Chama-se A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Por que ele é importante em tempos de confinamento? Ele conta uma história de um filósofo alemão que morou 6 anos no Japão e resolveu por lá aprender a arte do arqueirismo, do arco e flecha. E o professor dele, japonês, era zen budista. Por que é interessante ler o livro? Porque esse filósofo alemão expressa o pensamento ocidental, nosso, racional, cartesiano, lógico. E o zen budismo, no ofício de tentar acertar o alvo, a mosca, ao atirar uma flecha, estabelece uma relação tão interessante, os mecanismos assim de você focar, se concentrar, esquecer o tempo e o espaço e estar completamente focado no objetivo que é acertar o alvo. O Zen Budismo, uma das últimas edições desse livro, traz no prefácio um texto da monja Koen. A minha edição é bem mais antiga, mas ele é espetacular porque ele, na verdade, nos ensina a lidar com o aqui e agora. Tudo se resume ao aqui e ao agora. E isso é um precioso ensinamento para nós que sabemos que a angústia é resultado da antecipação do futuro. Quando a gente se angustia, a gente está entregue a um pensamento que ainda não deveria ter lugar.
Porque as coisas ainda não aconteceram e quem poderá afirmar que acontecerão do jeito que você agora está prenunciando? Então é muito interessante o aprendizado que vem do Zen budismo. Veja, eu não sou zen budista, né? Mas eu gosto de beber de boas fontes, inspirações, coletar insights. E é muito interessante quando a gente se apropria desse conhecimento e o utiliza no Ocidente, no Brasil, em tempos de confinamento e de pandemia, e procura focar o aqui e agora. Que, na verdade, esse é o princípio da meditação, né? A meditação, ela tem a função, qualquer técnica de meditação, ela procura buscar essa centralidade no aqui e no agora. Eu não tenho por que me angustiar com o que não aconteceu, e o que já houve é passado, não volta mais. Por que eu vou perder meu tempo ancorado num evento do passado? Não faz sentido, não ajuda em nada. Bola para frente, vida que segue, e que você seja o senhor do seu destino, a senhora do seu destino, e esteja no exercício do comando da tua vida. E recorra à centralidade do aqui e agora toda vez que a melancolia, a tristeza, a angústia, a ansiedade o visitar. Também gostaria de recomendar um texto que foi publicado hoje no jornal O Globo. Possivelmente esse texto está disponível em outros jornais. É do grande pensador da atualidade. Ele certamente é um dos 3 ou 4 grandes pensadores da atualidade, que é o israelense Yuval Noah Harari, autor de vários best-sellers, inclusive Sapiens, que é outra obra que eu recomendo, mas não hoje. Hoje é a Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. O texto chama-se Lições para uma Epidemia. Imperdível. É uma aula de história, é uma aula de ciência, é uma aula de sociologia. Ele resgata o período da peste negra, o aprendizado que tivemos por ocasião da peste. Ele resgata o conhecimento que adquirimos por conta da gripe espanhola. E ele mostra, mas com provas, com evidências, não é uma suposição, um achismo, que não há solução para a humanidade se não for todas as nações juntas, compartilhando esforços, informações, investimentos, fortalecendo, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, para que a gente enfrente melhor esta e qualquer outra epidemia ou pandemia ou doença nova que nos acometa. É lindo o texto do Harari, porque vai na contramão de algumas lideranças políticas mundo afora que vêm preconizando o boicote à ONU, o nacionalismo exacerbado, nós aqui podemos resolver sozinhos os nossos problemas. E as evidências, né, da história, quem vê o que já aconteceu no passado e presta atenção nos aprendizados embutidos em outras pandemias, afirma categoricamente, como o Harari no texto de hoje do jornal O Globo, que esse não é o caminho. O caminho é da solidariedade, do compartilhamento de informações, da troca entre os países de recursos humanos, financeiros e de organismos multilaterais, como é a Organização Mundial da Saúde, que precisa de recursos para desenvolver bem o seu trabalho. Ele é muito... Eu não quero dar spoiler do texto do Harari, mas tem um parágrafo que ele diz assim: fechamento de fronteira é uma medida pontual que eventualmente se justifica. Mas veja, fechamento de fronteira retarda, mas não impede o avanço de vírus como esse. Então quem, esses chefes de Estado que defendem o nacionalismo exacerbado, etc., eles precisam se dar conta e gostam de anunciar fechamento de fronteira, eles devem ler esse texto do Harari, porque o caminho não é esse, não é do isolamento, não é America's First, primeiro nós, depois os outros. Somos uma grande irmandade, um coletivo de nações. Todos nós devemos agora prestar atenção no enfrentamento do vírus mutante que nos ameaça. Há uma reportagem também interessante hoje, que eu li, mostrando o apelo do secretário-geral da ONU, o nosso Patrício Guterres, português, dizendo assim:
Não faz sentido mais a guerra em tempos de enfrentamento de pandemia. E ele dirige um apelo à Síria, cessar fogo imediato, o inimigo é o vírus. A Líbia, cessar fogo imediato, o inimigo comum é o vírus. Então é muito interessante, é um momento espetacular nesse ponto de vista. Ninguém quer pandemia. Desculpa, passei a mão no nariz agora. Vocês sabem, meus amigos, que eu estou sendo patrulhado positivamente, estou aprendendo muito com vocês, que eu já recebi várias recomendações. Não passa a mão no rosto, não esfrega a mão. Mas eu tenho esse hábito. E devo dizer que eu acordei às 6h30 da manhã e até agora, né, quase 3 horas, eu já lavei as mãos umas 7 ou 8 vezes. Porque descasquei uma banana, porque peguei roupa de ontem para botar no lugar certo, ainda mais isoladinho antes de lavar. Peguei, lava a mão. Pegou saco plástico, lava a mão. Pegou o celular? Não, mas já desinfetei o celular ontem. Será que eu desinfetei direito? Lava a mão depois de usar o celular e a vida segue. Oh, desculpa, coceirinha. Então, vamos lá. Cessar fogo imediato. As lições do novo coronavírus. O planeta está se depurando. Menos fumaça, menos poluição. A gente está vendo... Existem relatos de pessoas que voltaram a escutar pássaros. Voltaram a registrar a ocorrência de espécies que estavam meio afastadas. Então, é interessante, é uma trégua para o planeta se desintoxicar da espécie líder, topo da cadeia evolutiva, Homo sapiens sapiens, feita à imagem e semelhança de Deus e que foi capaz de determinar uma escala de destruição planetária sem precedentes, né? O aparecimento de uma nova era geológica, o antropoceno. Aí o que faz o planeta? O planeta acolhe um novo vírus, que surpreendentemente não determina nenhum mal aos animais. Os animais não estão no alvo do novo coronavírus. Não determina nenhum impacto sobre os ecossistemas, nenhum impacto sobre florestas ou seres do reino vegetal. O único alvo do novo coronavírus somos nós. E o confinamento pode ser uma oportunidade, uma amiga aqui colocou, uma oportunidade de resetar o planeta a partir do convite a novos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo da nossa espécie. Claro, todos nós estamos com o nosso psiquismo abalado, a questão psicológica precisa ser trabalhada o tempo todo, mas do ponto de vista espiritual, eu estou num momento de excitação espiritual. Eu percebo sinais interessantíssimos, né? Da natureza, de Deus, o nome que se queira dar. Sinais de que a gente precisa pensar, primeiro parar, depois pensar e depois agir de forma diferente. Nós temos muito a aprender com esse período, em todos os campos da vida, político, econômico, social, ambiental, a nossa relação com os animais, a nossa prioridade que deveria ser dada à área da saúde pública, médico de família, saúde assistencial nas comunidades, entre tantas outras demandas. Bom, vamos lá. Falei demais, peço desculpa, vamos começar aqui a dar ensejo à nossa conversa. O Gleidson Ribeiro diz assim: conheço vários relatos de pessoas com sintomas que não conseguem fazer o teste para coronavírus. Onde fazer no Rio de Janeiro? Vamos lá, Gleidson. De fato, isso foi compartilhado pelas autoridades de saúde. A maioria das nações do mundo não tem recursos. E quando tem dinheiro, não há tempo hábil para produzir os kits de testagem de acordo com a demanda. No Brasil, a gente está correndo contra o tempo para prover a rede pública de saúde para a testagem em quem apresenta os sintomas, quem está próximo de quem tem os sintomas e principalmente os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Eu soube ontem, por acaso, que um hospital
particular, conveniado, que inclusive é um hospital que eu já fui, porque tenho a bênção de ter um plano de saúde, eu já procurei esse hospital, fica em Copacabana. Uma pessoa com todos os sintomas de coronavírus foi para lá e os profissionais de saúde não tinham o kit de teste. Então, eu não tenho essa informação para você e sugiro que você, com muita tranquilidade e serenidade possíveis, busque essa informação junto às próprias autoridades de saúde. Ontem o Estado do Rio divulgou uma linha, e me perdoem se o número for esse, não for esse, é fácil checar na internet, acho que é 160. 160 para que o cidadão fluminense de todo o Estado do Rio tire suas dúvidas. Em outros estados, as respectivas secretarias de saúde devem, se não têm, deveriam prover a população de um serviço de informações pela internet ou por telefone para responder perguntas como essa. A Neide Rodrigues faz uma pergunta que já foi feita ontem. Eu não sou especialista em saúde pública. As perguntas que eu me senti à vontade em responder, porque já ouvi em entrevistas que eu fiz ou outros colegas, eu vou aqui dar a resposta, ok? A Neide pergunta: estou em quarentena com minha filha e meu neto. Podemos nos abraçar e beijar? Se todos estão em confinamento, e esse confinamento já tem um certo tempo, o que eles dizem? A gente precisa ter pelo menos 14 dias de prazo para que o vírus que eventualmente nos encontrou como hospedeiro deixe de ser um problema. Então, o ideal é que a gente tenha conhecimento das andanças dos filhos e dos netos, se eles também estão confinados, se eles não têm os sintomas e há um tempo de convivência que permite essa relação de confiança. Eu penso, com base no que ouvi e li, que não há problema. Agora, se não há esse tempo todo, essas 2 semanas, para a gente perceber se nós, enquanto eventuais hospedeiros assintomáticos, não representamos mais ameaça, se esse tempo não se esgotou, a gente vai ensinando para os netos também, para os filhos: oi, paz de Cristo, como se diz nas igrejas, namastê, saravá, e por aí vai. Mantenha uma distância estratégica e que essa distância não seja entendida como um gesto de desamor, desapreço, não afeto, né? É um exercício amoroso. Eu já falei e vou repetir aqui. A melhor demonstração de afeto, carinho e amor e de amizade que você possa ter hoje por alguém, quem tem que ir para a rua, quem tem que ir para o supermercado, farmácia, é não tocar, não abraçar, não beijar. E manter uma distância de pelo menos 1,5 metro. Tem gente aqui recomendando o livro do Fábio de Mello, que eu conheço. É uma pessoa que experimentou no ano passado teve uma experiência muito difícil de depressão, isso é conhecido, e deu a volta por cima, como toda pessoa com depressão, quando procura ajuda especializada, consegue negociar a qualidade de vida, consegue dar a volta por cima, cada um com seu cada rota terapêutica tem a sua singularidade. O padre Fábio de Mello teve a coragem, e eu diria acertadamente, de expor em público a depressão, dizer que procurou ajuda. Portanto, subliminarmente, qual é o entendimento? Deus, para quem acredita, e eu acredito, nunca nos abandona. Agora, eu fiz essa pergunta para o padre Fábio de Mello no final de 2018, uma reportagem que eu fiz sobre depressão. Achamos que eu sugeri que nós tivéssemos um personagem conhecido que tivesse dado a volta por cima, depois de enfrentar a depressão, uma pessoa conhecida, famosa. Fiz contato com o padre Fábio de Mello, ele topou. E ele, no auge da depressão, eu perguntei para ele sobre o auge da depressão. O senhor é um sacerdote, é um padre, portanto, uma pessoa que representa para os católicos Deus na Terra. Onde estava Deus no auge da sua depressão? E ele respondeu de uma forma muito interessante, padre Fábio de Mello: André, Deus estava onde sempre esteve. Eu é que não consegui percebê-lo. Então,
não é demérito para a gente que tem fé ou que cultiva a fé estarmos fragilizados, debilitados em sofrimento. Nós vivemos num mundo onde as pessoas que sofrem, por vezes, são estigmatizadas, não são consideradas interessantes, o grupo social em que elas estão inseridas as discrimina. E a gente precisa ressuscitar aqui uma frase que eu acho muito legal, de um filósofo oriental chamado Krishnamurti. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Então não é feio sofrer. Eu disse isso no programa do Bial sobre suicídio, que eu fui convidado para participar há 2 anos atrás. Não é feio sofrer. Aliás, o Pedro Bial também, de público, disse que passou por um período difícil com depressão. Então, feio é fingir que não se sofre quando o coração está despedaçado. Feio é a gente fingir que é super-homem, blindado, resistente, estou pronto para tudo. Porque isso é uma inverdade, para não dizer uma palavra pior. É uma inverdade. Todos nós temos momentos melhores e piores. E quando estamos num momento bom, devemos ofertar ajuda, amparo, otimismo, esperança, alegria. Devemos nos disponibilizar para ajudar. E quando estamos num período de maré baixa, quando estamos num momento difícil, não devemos deixar de aceitar ajuda, porque tem muita gente orgulhosa que não gosta de dizer que está sofrendo, não gosta de manifestar que está em sofrimento e sofre mais por isso. Então, quando estamos de crista baixa, vamos pedir aos amigos, aos familiares, vamos fazer contato virtual com pessoas que a gente sabe que podem nos ouvir sem nos julgar, sem nos criticar. Né? Esse é outro aprendizado do novo coronavírus. Se não estiver bom para todo mundo, não está bom para ninguém. A gente está aqui para aprender a ser solidário, fraterno, aprender a ter compaixão, a não julgar os outros com a facilidade com que a gente julga no dia a dia, sabendo que nós também somos falíveis e imperfeitos. Né? Vamos lá. A Ana Paula pergunta aqui, no outono fica mais frio, principalmente na Serra Fluminense. A pandemia pode se agravar? Vamos lá, o que a gente já lembrou ontem, e repito, eu não sou profissional de saúde, eu sou jornalista, eu só vou responder as perguntas que eu tenho a convicção de estar falando algo que representa o conhecimento científico. A gente está aí, como jornalista, entrevistando as pessoas. Então, esse novo coronavírus, ele gosta do frio, ele não gosta do calor. O calor e o sol não são favoráveis ao novo coronavírus, o que não significa que no frio ele não deixa de ser um problema, ok? Agora vamos lá. Qual é a questão que os profissionais de saúde estão alertando? A sazonalidade das gripes. Em média, eu aprendi ontem isso com a professora Margarete da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todos nós, em média, temos 4 gripes por ano. 4 gripes por ano. Daqui a pouco começa, Ana Paula, como você disse, a temporada das gripes. Por que estamos agora acompanhando uma campanha do Ministério da Saúde para que as pessoas se vacinem contra a gripe comum? É para que elas não fiquem vulneráveis à gripe comum, e a maior parte das pessoas gripadas, acometidas de gripe, quando procuram a rede pública, de preferência essas pessoas já tenham sido vacinadas para não haver confusão de diagnóstico. Você depura esse público que vai precisar de ajuda. Quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas vão estar gripadas e procurar ajuda em um hospital, por vezes sem que a gripe seja causada pelo novo coronavírus. Não sei se me fiz entender, essa foi a explicação que eu ouvi, é o que os especialistas estão falando o tempo todo por aí. Então a gente precisa ter muita cautela para não replicar fake news e estar amparado aqui na ciência.
A Ana Paula está dizendo, eu tenho sempre 3 gripes. Minha primeira já foi em fevereiro. Cada um com seu cada um. Eu, por exemplo, na infância tinha bronquite alérgica, recorrente, de peito, chiar. Os asmáticos estão no grupo da comorbidade, né? E bronquite alérgica, em tese, também, embora eu já tenha superado já há alguns anos a pior manifestação disso daí. Então, cada um de nós precisa se conhecer, saber o que dá, o que não dá para fazer e de que jeito. A Ritinha Santos se vacinou ontem em Salvador e foi tudo ok. Cuidado com fila, hein, gente? O novo coronavírus em fila de vacinação, fila de ônibus, para pegar trem, para pegar metrô, quem ainda está circulando por aí. Esse vírus adora fila, adora contato. Então, entrou no elevador porque precisou ir à farmácia ou supermercado. Olha eu botando a mão no rosto. A mão está lavada, o rosto também, tá, gente? Mas não é para fazer isso por aí. Um elevador, teu vizinho, te conhece, fala, como você vai? O elevador já está um pouco cheio. Você vai dizer, até a próxima. Esqueci uma coisa aqui. Dá a desculpa que você quiser, não entre em elevador cheio, faz parte. A nossa colega vegana está dizendo que tem uma alimentação hiper saudável e que há anos não tem gripe. Olha, tem vegano que fica gripado, viu? Só para a gente não dizer que basta ter uma alimentação absolutamente ok, e os veganos e vegetarianos, na minha opinião, que se cuidam muito em relação à qualidade do alimento, eles de fato têm uma vitalidade enorme. Em alguns casos, blinda mesmo o sistema imunológico, mas não apenas pela alimentação, é que ela se consorcia com outros fatores que propiciam saúde. Tá? Eu tenho uma filha vegana, Raquel, que eu estou morrendo de saudade, Raquel e Larissa, beijo, estão em Juiz de Fora, refugiadas. Cláudia, minha mulher, beijo, amo você. Então, tem uma pergunta aqui, você acredita de fato que o confinamento haverá de impedir o contágio, a expansão do novo coronavírus? Não é uma questão de fé. Quem está confinado e respeita os protocolos de segurança pessoal, consegue sim se livrar do contágio. O vírus ele precisa de hospedeiro. E o hospedeiro está por aí. Só para a gente entender, eu vou dar o exemplo aqui do estado do Rio, que até 1 hora atrás tinha 246 casos confirmados de novo coronavírus. Esse número mais que dobrou de sábado para cá. A gente está vendo fila por aí, em alguns lugares do Rio de Janeiro, absolutamente indesejáveis, porque, já disse, o novo coronavírus adora fila. Esse número não expressa a realidade, gente. Isso não é para a gente ficar preocupado, isso tem sido dito. Vamos pegar o exemplo de Nova York. Nova York é rica, Nova York está num país rico. Nova York hoje concentra 5% de todos os casos confirmados de novo coronavírus. E daí? São 15 mil pessoas que deram positivo para o teste. Nossa, então Nova York está pior que o Rio, está pior que São Paulo? Não, Nova York tem dinheiro para fazer teste. E você está testando todo mundo. Não é só como aqui, que o protocolo determina que só seja feito o teste em pessoas com os sintomas da Covid-19. Tosse, febre e dificuldade ou dor para respirar. Aí você aplica o teste. Pessoas próximas, que estão ali na área de alcance do vírus para quem está com sintomas, aplica o teste. Profissionais de saúde, aplica o teste. Ok? Nova York não... Porque é o certo, se você tem dinheiro e está enfrentando uma pandemia, você não vai restringir a aplicação dos testes. Por isso que tem mais de 15 mil casos confirmados em Nova York. E é por isso que no Rio de Janeiro, no estado do Rio, não tem só 246. Assim, a gente tem que ter esse cuidado, lembrando que em 80% dos casos, as pessoas contagiadas ou são assintomáticas ou manifestam uma gripe despreocupante. Mas elas ameaçam os outros, especialmente os idosos. E aqui entre nós, esse vírus ele vai se comportando de forma distinta em cada lugar do mundo. Novas cepas, novas condições que estão sendo estudadas, porque não temos todas as respostas. Os cientistas estão se debruçando para compreender a dinâmica, né?
No Brasil, a incidência de internação de jovens, pessoas abaixo de 60 anos, é grande. Então, cuidado aí na hora de você, eventualmente no auge de uma manifestação egoísta, dizer assim, sou jovem, vou curtir a vida, não estou nem aí para o confinamento. Cuidado, você pode parar no hospital. Porque a gente precisa ter informação. Eu acho que a gente tem aqui lições de cidadania, lições de gratidão para com os mais velhos, respeito por eles, e de autoconservação. Porque não tem nenhuma garantia de que pessoas mais jovens estejam podendo surfar em estatísticas da China ou da Itália. Cada país, isso está sendo estudado, tem dinâmicas distintas por inúmeras variáveis. Inúmeras variáveis, a gente tem que ter esse cuidado. Bom, vamos lá. Eu não quero aqui ficar refém de um tempo rígido. Então, não preciso ficar até o final. Estou esperando perguntas, as que são feitas, eu tento ler rápido e não consigo. Estou com a ajuda do Anderson, lá de Campina Grande. A Geórgia pergunta, Trigueiro, a população não pode esquecer a saúde mental e espiritual. Bom, isso é de cada um, né? Isso é de cada um. Saúde mental, a gente está falando do prestar atenção. Se você estiver num dia mais triste, melancólico, se estiver num momento mais, eu diria, soturno, presta atenção para você descobrir o que está ao seu alcance fazer para tentar não dar nutrientes para a tristeza, né? Isso é muito importante. Então já falamos, todo mundo sabe, essa informação está circulando. Tem muita gente se reinventando e descobrindo o que lhe apetece, né? O que faz a diferença, né? Então, exercício físico. Eu falei outro dia aqui que eu dei 60 voltas na minha sala. Bom, a minha sala permite que eu dê 60 voltas. Agora, é chato ficar dando voltinha na sala. Então, a escada do prédio, de vez em quando eu dou uma olhada. Meu amigo César Said, um beijo, ele usa a escadaria do prédio para fazer exercício. Claro, como ninguém gosta de escada, todo mundo gosta de elevador, a probabilidade de não ter ninguém na escadaria é enorme. E não tem ninguém, é você e Deus. Então, sobe e desce escada sua. E a gente sabe que o exercício físico libera substâncias químicas que dão um up. Um up. Então, exercício físico, música boa de ouvir, shows na internet, leituras edificantes, programação na TV aberta, fechada, streaming, que te faça feliz. Noticiário está te oprimindo. Tem um filme meio barra pesada. Ontem eu estava zapeando a televisão, dei de cara com um filme que falava de epidemia. O que vocês acham que eu fiz? Claro que eu mudei de canal. Tem graça isso? Eu ficar vendo filme sobre epidemia? Filme catástrofe, né? Tô fora. Ó, partiu. Vou fazer outra coisa. A Elisa pergunta aqui. Você acha que isso tudo poderá trazer algum benefício em relação à sustentabilidade para o planeta? Elisa, já está acontecendo. E algo impressionante. A minha presunção é que já temos aí equipes de jornalistas ou documentaristas acompanhando os cientistas, que estão verificando o quanto o ar ficou mais limpo, o quanto a fauna e a flora estão se regenerando pela cessação de atividade, o quanto a água do mar, os oceanos, estão conseguindo receber a cada dia muito menos resíduos de todas as naturezas e gêneros. O quanto o fenômeno do aquecimento global deu uma desacelerada. Eu conversei ontem, troquei mensagens com aquele que me parece ser o maior climatologista do Brasil, Dr. Carlos Nobre. Ele estima que esse freio de arrumação nas emissões tenha alcançado 7%. Nós estamos em março. Até aqui, a humanidade não só... a gente conseguiu, isso é incrível, reduzir em 7% emissões de poluentes. É muita coisa. É muita coisa. Menos petróleo sendo queimado, menos carvão sendo queimado, menos gás natural, que é derivado de petróleo, sendo queimado.
E aí só ficar ligado no sistema DETER que mede desmatamento da Amazônia. A gente tem que ver se a cessação de atividade também alcança os criminosos que desmatam. Eu estou nessa torcida, ainda não saiu. A Ângela pergunta, estou preocupada com a água, muita gente lavando. Como estão as represas? O nível dos reservatórios está excelente. Entre outras razões, porque estamos num período chuvoso que choveu. Né? Quer dizer, na verdade o verão foi chuvoso. Não estava sendo. E choveu no lugar certo, choveu em boa parte dos reservatórios. Tanto que a gente não está na bandeira vermelha. A gente já não está pagando essa taxa extra pela luz. Aliás, em boa parte do Brasil, os pagamentos de certas taxas estão suspensos até que o confinamento chegue ao fim. Tá? Então vamos lá. A atividade econômica cessando ou reduzindo, você reduz fabricação de automóvel, fabricação de laminado, de aço, certas atividades que demandam muita água cessam ou reduzem a sua dinâmica. Mais água sobrando. Então não se preocupe, lava a mão, viu? Ângela, ó, eu já lavei hoje 7 vezes a mão, só hoje. Nessas quase 3 horas que eu estou acordado. Sem culpa nenhuma, eu sou ambientalista. A Georgia tinha perguntado da saúde mental e saúde espiritual. Saúde espiritual é de cada um, né? Quer dizer, a gente está falando de bem viver, de uma atitude positiva perante a vida, de o cultivo de pensamentos edificantes. Nós precisamos assumir as rédeas daquilo que nós pensamos. Quando o pensamento nos boicota, nós temos o poder de usar o nosso Waze espiritual. Você sabia que você tem um aplicativo gratuito que já veio no seu software? Nós temos um Waze espiritual. Usa o Waze espiritual consulte o Waze espiritual para ver para onde eu estou indo. Qual é a rota que o meu coração aponta? Esse é o Waze espiritual. Você não precisa necessariamente ter uma religião para cultivar a sua espiritualidade. A espiritualidade contém todas as religiões. E cada religião faz a sua leitura da espiritualidade. Então, cultivar a espiritualidade é algo que até um materialista, um ateu, um agnóstico pode fazer. Eu não acredito em Deus, não tem problema. Mas a gente precisa prestar atenção naquilo que você não vê, mas existe. Quando toca o celular, uma onda eletromagnética disparada à distância acionou o dispositivo do toque ou do vibracol. Você não está vendo a onda eletromagnética, mas ela existe. Se você diz que só acredita naquilo que vê, no melhor estilo São Tomé, você não acredita no celular que toca. Ele toca porque existe um fenômeno invisível operando esse dispositivo. Então, tenhamos essa, eu diria, complacência com aquilo que não se vê, não se toca, não se percebe, né? Mas existe. Eu vou dizer para o Anderson que eu estou com 5% de bateria aqui do iPad, viu? Daqui a pouco eu vou ter que pegar a pergunta direto na tela. Falha nossa aqui. Cris Baima, abrir as janelas da casa, deixar arejada? Sim. Sim. Abra a janela. Deixe esse ar puro sem precedentes entrar na sua casa. Eu tenho plena consciência, eu tenho 53 anos. Quando terminar o confinamento e a gente voltar, eu espero que não voltemos igualzinho a antes, espero que tenha várias mudanças. Mas quando voltar à rotina, a gente não vai mais respirar esse ar. Então, quando abrir a janela, porque é para deixar a casa arejada, presta atenção na qualidade do ar. Eu passei a ter aqui um ritualzinho bacana de manhã. Eu sempre vou para a minha janela, dou uma olhada como é que está o dia, apreciar ali a paisagem. O ar mudou. A qualidade do ar mudou. Eu estou maravilhado com isso. É pouco, mas me deixa feliz. Então deixe tudo arejado. A Bianca Vilar. Olá, André. A meditação é um bom remédio? Bom, a meditação é um excelente remédio, né?
A meditação é um forno autolimpante. Forno autolimpante. Esse mecanismo eu nem sei se caducou com novas tecnologias. Eu sou do tempo do forno autolimpante. O que é o forno autolimpante? A meditação significa a profilaxia da tua mente, a limpeza, a faxina. A gente fala tanto de desinfetar, limpar, esterilizar. Limpa, desinfeta a mente. A meditação é isso. A meditação é faxina, profilaxia mental. É limpar a casa mental. Né? É deixar a gente, eu diria, zerado. É dar um reset. Os espíritas usam uma palavra que eu gosto, assim, ou palavrinhas interessantes. Miasmas, formas de pensamento, que a gente vai colecionando e vai aglomerando na cachola. A meditação e a prece fazem esse trabalho de, mais um dia, obrigado natureza, obrigado Deus, obrigado Senhor, obrigado arquiteto sideral, o nome que se queira dar, obrigado pela vida, obrigado pela saúde que eu ainda tenho, né? Ainda que eu seja hipertenso, diabético, tenha outras comorbidades, eu estou aqui, graças a Deus, né? Obrigado pelo alimento que me sustenta, obrigado por me lembrar de quem tem menos e me debruçar, me desdobrar na direção de quem não tem aquilo que eu tenho, nesse momento difícil. Obrigado por repartir o meu pão, obrigado por repartir o meu recurso material, obrigado por lembrar que eu devo fazer contato com pessoas que eu sei que estão isoladas, eu dou uma ligada, eu mando uma mensagem de texto, eu gravo um videozinho surpresa e digo, bom dia, tá tudo bem por aí? Hashtag tamo junto. Né? Então, são pequenos gestos que nós poderíamos, na verdade, prestar mais atenção. Isso é o cultivo da espiritualidade. E isso faz da gente luz. De baixa voltagem. Porque nesse planeta, ninguém é perfeito. Mas aonde há escuridão, basta um fragmento, uma fração de luz para espantar todas as trevas. Então, quando a gente consegue ser um fragmento de luz, quando a gente consegue ser uma luzinha pequenininha, num ambiente onde escasseia a luminosidade, você está acionando a sua partícula Deus dentro de você. E você está fazendo toda a diferença naquele momento. Todos nós estamos, nesse momento, sendo testados na nossa fibra, na nossa coragem, na nossa paciência, na nossa firme resolução de fazer diferente. Esse vírus não vai ganhar da gente, não. Esse vírus não vai ganhar, não. A gente vai dar um drible. Vamos dar uma volta nele. E só conseguiremos isso nos isolando durante um tempo, isso vai passar. Não passando a mão no nariz, na rua, a mão está lavada e o rosto também, tá, gente? É que eu sou assim, eu tenho que andar algemado. Nós vamos vencer isso. Depende de nós, né? E nós estamos prontos para isso. Temos todas as ferramentas, temos toda a capacidade de fazer. Acredite em você. A Loli, Helena, ou Loli, desculpa. Na minha cidade estamos com muitos casos de dengue, como está no resto do país. O Brasil não parou. As doenças não estão dando uma trégua para o novo coronavírus. Assim, agora é a vez do coronavírus. A gente continua tendo dengue, malária, sarampo, sífilis. As doenças sexualmente transmissíveis, em alguns lugares, estão preocupando. A sífilis eu não citei por acaso. Então, nós temos vários desafios. E, mais uma vez, nós descobriremos o melhor caminho de, sem prejuízo do atendimento a quem tem dengue, ofertar o melhor ao nosso alcance. Se o hospital está cheio, se o posto de saúde está dizendo não vem para cá que é pior, a gente sabe qual é a rota terapêutica da dengue, a gente sabe como lidar com ela. Nas manifestações mais
preocupantes, o hospital precisa acolher. Isso está no protocolo, tá? Mas só para lembrar, a gente só está falando de novo coronavírus, não significa que o mundo não tenha outras questões mal resolvidas. Por exemplo, eu vou dizer uma que me preocupa. O governo federal decidiu ontem, por medida provisória, suspender a Lei de Acesso à Informação, que é uma conquista do Brasil, que obriga o governo, qualquer governo, quando não dá uma informação que um cidadão comum, qualquer um, não é só jornalista, pede, o governo é obrigado a dar. Isso é democracia na veia. Os governos são temporários, a sociedade permanece. E a sociedade, ela tem o direito de saber como seus recursos estão sendo empregados e quais os bastidores das políticas públicas. A Lei de Acesso à Informação dava um prazo para que os governos, federal, estadual, municipal, em sendo questionados sobre alguma coisa, deem a resposta. O governo federal ontem, uma medida provisória, cancelou a Lei de Acesso à Informação, sob o pretexto de que todos os esforços nesse momento estão concentrados no combate ao novo coronavírus. Não colou. Me parece, eu vou manifestar uma opinião de jornalista, a gente usa muito Lei de Acesso à Informação porque muitos governos não gostam de prestar contas, não gostam de compartilhar a informação, não gostam da palavra transparência. Para isso serve a Lei de Acesso à Informação. Então, a minha amiga Loli Helena perguntou da dengue. A dengue é notícia. A gente precisa lembrar que tem muita gente com dengue. A suspensão da Lei de Acesso à Informação é notícia. A gente precisa lembrar dos riscos para a democracia que isso significa. Bom, a Lúcia Garcia. Lucinha, valeu. Pergunta, o que você pensa da educação à distância como estratégia na educação básica, nesse momento de suspensão das aulas presenciais? Olha, Lúcia, eu vou confessar a você, antes desse papo das 9, eu estava mandando aqui a primeira aula à distância para os meus alunos. É um aprendizado do novo coronavírus, eu sou analógico, não sou digital, eu estou tendo que aprender a lidar com ferramentas que permitem uma sala virtual, onde tem o professor e os alunos, e a gente possa ter uma aula ao mesmo tempo, com os rostinhos de todo mundo na tela, e a gente lidar com essa nova realidade. Faz parte. Eu pedi para os meus alunos paciência. Primeira aula eu recomendei um trabalho que eles vão me entregar por e-mail. Eu estou ganhando tempo com meus colegas, assim, que... Tem colegas professores que estão confinados. Eu não tenho essa condição. Eu estou na rua, eu estou trabalhando, e a gente está trabalhando muito no exercício da função jornalística. Então, a gente vai se desdobrar. Eu acho importante. Eu acho melhor a aula à distância do que não ter aula. Eu acho que as escolas não podem deixar de ofertar conteúdos pedagógicos. Eu acho que os professores precisam manter o pique da grade curricular, fazendo ajustes para que não se perca tempo no ano letivo. E como esse confinamento vai durar algum tempo ainda, é inadmissível que esses alunos estejam apenas fazendo aquilo que é direito deles em confinamento, videogame, brincadeiras, leituras, mas tem que ter o momento da aula e do estudo. Então, é acertada a iniciativa de manter aulas à distância. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma realidade hostil da desigualdade, que nem todos os alunos, para não dizer a maioria absoluta dos alunos, não tem os recursos tecnológicos para poder acompanhar aulas à distância. Então, temos aqui um desafio de compatibilizar o que cada região, que cada grupo de alunos, que tipo de solução deve se buscar para cada realidade. Da Belíndia, né, que o Edmar Baixa, um economista, certa vez batizou o Brasil de Belíndia. Nós temos o lado bem resolvido do Brasil, que é a Bélgica, e o lado menos resolvido do Brasil, que seria a Índia. Só que essa expressão foi concebida antes da Índia vir a ser uma potência emergente poderosíssima. A Índia
está fazendo inclusão social rápido e de forma eficiente. Então não sei nem se o Edmar Baixa estiver acompanhando a gente aqui, que ele diga se a expressão que ele criou continua valendo. Vale Belíndia? Anderson, eu estou com 1% aqui de bateria no iPad para pegar as perguntas. Você pode mandar direto para mim na tela, aparecendo aqui na tela do meu celular, ok? Vamos lá. A Lucimeire está dizendo, minha filha tem aula online, medicina UNBH, melhor dizendo. Parabéns. Medicina, então, se parar, é complicado. Eu tenho uma filha, Larissa, que estuda medicina e precisa ter esse contato, senão não dá certo. Muita gente preocupada com o ensino público, eu já mencionei que existe esse gap, né, essa dificuldade de operar ensino à distância em toda a rede. Esse é o Brasil. A Cláudia Curjan está reclamando aqui do sinal. De vez em quando dá um break, né? Eu sei. Eu até cheguei a consultar amigos para dizer, será que vale a pena fazer esse papo das 9 com um sinal que não está tão bom? Porque tem muita gente usando a internet, graças a Deus. Então os provedores de sinais, Wi-Fi, etc., estão com o saudável desafio de operar a manutenção dos sistemas sem que ele colapse, inclusive baixando a qualidade do sinal, dependendo do caso. Tem gente questionando aqui o carnaval. De fato, durante o carnaval nós sabíamos do risco. E não havia ainda o alerta das autoridades. E isto pode ter certeza, quem está levantando essa questão, que serve de aprendizado. Em algum momento a gente vai ter a leitura mais acurada de onde e de que jeito nós acertamos e nós erramos, né? Agora não para lá atrás, não. O carnaval passou. O bloco avança. E no quesito harmonia na avenida, a gente não pode ficar parando e olhando só para trás. A gente tem que tocar a boiada. Vamos em frente. Uma pergunta espírita aqui. André, você acha que está acontecendo a transição planetária? Bom, para os espíritas não há dúvida nenhuma. A transição está sendo operada. E esse freio de arrumação, ele estaria no contexto da transição. Em respeito a quem não é espírita, eu vou tocar a bola aqui, sem me aprofundar nesse tema por enquanto. Stone, Jana, André, faz à noite, fica melhor. Eu vou considerar isso, mas à noite eu trabalho, só se fosse tarde da noite. Aí eu não sei se vai valer a pena para boa parte de vocês. Quem quiser manifestar opinião sobre isso, se a gente mantém o horário ou muda de horário, fique à vontade, depois a gente faz uma apuração dos votos, ok? Vamos lá? Gente que continua reclamando do carnaval. É preciso lavar as mãos em casa sem sair? Eu lavo. Porque se eu trouxe compra do supermercado, ainda que eu tenha limpado tudo, se eu ainda preciso trazer compras da mercearia, do hortifruti, delivery ou não, eu vou continuar limpando. E quem garante que a nossa limpeza é 100% perfeita o tempo todo? Sabe, a gente está manuseando as coisas. A gente não sabe há quanto tempo o vírus está circulando. Eventualmente ele está lá em algum ponto. Eu não quero dizer essas coisas porque tem os hipocondríacos. O clube dos hipocondríacos, e todos nós temos um pouquinho disso, é numeroso. Aí se eu digo que tem um lugar da casa que antes dos alertas, o vírus entrou e ficou ali, você não sabe, o povo surta. Então esquece, mas por via das dúvidas, o que custa lavar a mão? Lava a mão, lava a mão. Lavar a mão não é só contra o novo coronavírus, não, gente. Quem acha que lavar a mão só serve para combater novo coronavírus, não entendeu o alcance da lavagem das mãos. Eu vou dar aqui um exemplo. O Brasil tem nos leitos do SUS, em tempos normais, a maior parte dos leitos do Sistema Único de Saúde para internação é ocupada por pessoas portadoras de doença de veiculação hídrica, pessoas que não têm boa higiene, não lavam as mãos. Então, lavar as mãos dentro de casa é obrigatório, porque ainda que não seja o protocolo, e eu não acho que o povo da epidemiologia tenha desonerado a obrigação de lavar a mão dentro de casa, não. É para lavar a mão
várias vezes. Inclusive para se proteger de outras doenças menos graves. A gente precisa aprender a lavar a mão. Eu quero cultivar para o resto da minha vida o hábito de lavar a mão muito mais vezes do que eu vinha lavando e ter um álcool gel por perto por um preço mais barato. Pra gente, pegou no corrimão, apertou o botão do elevador, o puxador da porta, etc. Tá aqui. Custa nada. E você está se precavendo no mínimo de uma verminose. Você sabe quantas pessoas no Brasil têm verme e não sabe? Mas toda a fauna de verme, porque não lava a mão. Não presta atenção em lavar a mão. Então lavar a mão é um ato de apreço à vida, à saúde, à longevidade, ao bem-estar. Façamos a diferença no dia a dia, mesmo quando essa pandemia não nos preocupar mais. Existe uma coleção de micro-organismos patogênicos que sempre se beneficiaram da falta de higiene e do desprezo da gente por lavar as mãos. Não vamos dar moral para esses micro-organismos que também estão muito chateados com o novo coronavírus porque impede a gente, quando lava a mão, de ser hospedeiro desses monstrinhos. Então tem muito desempregado no reino da microfauna. Tem muito bichinho invisível que está chateadíssimo com o novo coronavírus, dizendo: poxa, novo corona, você está fazendo com que mais pessoas lavem as mãos no Brasil e no mundo e agora eu fiquei sem carimbar o meu passaporte para os hospedeiros. Então que a gente faça, gente, o dever de casa, pelo amor de Deus. Eu já disse aqui que eu ainda não descobri a fórmula de lidar com pessoas que eu, no banheiro do trabalho, ou banheiro público, eu não estou circulando por aí, exceto nas rotas profissionais, vai no banheiro, faz o número 1, o número 2, sai e não lava a mão. Eu, sinceramente, acho que isso compromete a resiliência da civilização. E eu estou criando coragem para chamar a atenção amorosamente de quem entra no banheiro e não lava a mão. A preocupação não é nem o novo coronavírus, a preocupação é uma relação sadia dentro de uma mesma empresa, de um mesmo lugar, entre colegas. A gente precisa fazer o dever de casa. Meus amigos, nós vamos encerrando a conversa de hoje. Eu agradeço muitíssimo a participação de todos. Espero encontrá-los amanhã, no Papo das 9, lembrando que nós estamos transportando as conversas aqui, editadas, sem aquelas eventuais paralisações por congelamento de áudio e vídeo, no meu canal do YouTube. Então, quem quiser, porque gostou do papo, gostou do Rumo da Prosa, recomendar, guardar, replicar o link. Num primeiro momento ele fica aí no Instagram, no ao vivo, fica lá guardado. Depois a gente está, com a ajuda da Ariane e do Anderson, lá em Campina Grande, replicando isso no meu canal do YouTube. O propósito é apenas e tão somente enfrentarmos juntos o período de enfrentamento da pandemia, do novo coronavírus, utilizando uma ferramenta tecnológica fantástica na área da comunicação, de maneira útil, produtiva, nobre, com informação, humor e troca de dados, de energias. Vai dar certo, a gente vai sair dessa melhor do que saiu. Até amanhã, tudo de bom, viu?